Informações muito importantes, um tema que preocupa o brasileiro. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco o mais recente balanço sobre o novo coronavírus e os dados são os seguintes: 8 casos confirmados, 635 casos suspeitos, 378 casos já foram descartados. Agora, são 6 casos em São Paulo, 1 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério, entre as novas confirmações, há 2 casos de transmissão local relacionados ao primeiro caso confirmado em um morador da capital paulista que viajou para a Itália. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, ressaltou que a confirmação de transmissão local, que a transmissão é local, mas que isso não significa que ocorra transmissão sustentada. Atualmente, só há transmissão comunitária em países como China, Coreia do Sul e Itália, que evidentemente são as localidades onde o cenário é mais preocupante. José Maria Trindade, passo a bola aí para você. Você acompanhou aí a coletiva diária, né? Todos os dias as autoridades de saúde, o Ministério da Saúde faz ali uma entrevista coletiva e repassa as informações sobre o coronavírus aqui no nosso país. Pois é, Silvio, a situação é a seguinte: não é nenhum alarme, mas é de muita atenção. O ministro Henrique Mandetta continua insistindo de que a Organização Mundial de Saúde declare de uma vez por todas que se trata de uma pandemia, ou seja, não é mais uma epidemia, que seria uma epidemia, uma doença em regiões localizadas, e que se trata já, o mundo está colorindo, ficando vermelho, colocando essa cor em cada país onde acontecem casos. A situação do Brasil, esta situação atual, era esperada e ali assessores do ministro Mandetta até anteciparam de que o Brasil espera uma situação ainda muito mais grave, com mais transmissões, inclusive essas transmissões locais, que são as transmissões de pessoas que têm o vírus aqui no Brasil e transferindo para pessoas que têm vírus no Brasil sem viagem para a Europa, Itália ou outros países. Esta já é uma situação esperada e ainda não é realidade. Diante disso, o que podemos antecipar é que o Brasil está buscando experiência, conhecimento em outros países, como a própria China e Itália, para quando chegar esse momento, o Brasil estará preparado para atender as pessoas e para evitar essa transferência de pessoa para pessoa por aqui. Mas a equipe do Ministério da Saúde já conta com essa possibilidade. Sabiam também que a situação de São Paulo é mais vulnerável exatamente pelo maior aeroporto do país, o maior número de movimentação, é o destino destino interno e externo, né, de voos externos. Então seria natural que São Paulo estivesse assim. E há a possibilidade do primeiro caso aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. A situação está se complicando cada vez mais, mas não significa um desassossego, porque a taxa de mortalidade desse vírus é realmente muito baixa. Muito boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Silvio Navarro. Pegou trânsito? Eu queria que vocês interpretassem esse meu ligeiro atraso como uma prova de confiança. No meu governo, o Zé Maria já foi convidado para ser consultor-geral do Estado, da República, que entende de tudo, e você, Silvio Navarro, será o chefe da Casa Civil. Chefe da Casa Civil. É prometo honrar e ser muito melhor do que muitos que passaram por lá nos anos petistas. O pessoal que nos acompanha adora quando a gente elenca ali a seleção em ritmo de futebol dos 11 ministros da Casa Civil dos anos Lula e Dilma Rousseff. Augusto Nunes, momento bem-humorado aqui, descontração à parte, mas a gente falava aqui, o Zé Maria, do coronavírus. São 8 casos confirmados, 635 casos suspeitos, 378 casos descartados. Tenho aqui mais alguns detalhes antes de passar para você, porque a gente tem um caso no Rio de Janeiro, tá? Segundo o Ministério, é uma paciente de 27 anos, brasileira, que esteve na Itália e na Alemanha em fevereiro. Ela é moradora de Barra Mansa, portanto aí mais detalhes sobre mais um caso. O caso do Espírito Santo não constou do primeiro balanço, né, que considerava os casos notificados até meio-dia. E aí depois na coletiva de imprensa das autoridades da saúde trata-se de uma mulher de 37 anos que também tem histórico de viagem pela Itália. Portanto, aparentemente,
os casos são de pessoas que estiveram na Itália, a maioria, né, Augusto? Eu não quero ser inconsequente, leviano, tal, mas eu mantenho ainda a minha visão otimista do que está acontecendo aqui no Brasil. Acho que as autoridades estão agindo com eficiência, montaram isso, que eu não sei como é que é no Rio, aqui em São Paulo e em todas as áreas aí, também no Rio, porque é o governo federal que está orientando, né, o comportamento de todos os estados. Espero que o Rio tenha a mesma eficiência do esquema montado aqui em São Paulo pelo governo Dória e, sobretudo, pelo infectologista Davi Wipp, grande médico e grande administrador de crises. Eu, por exemplo, disse hoje e repito, eu vou viajar em maio para a Espanha com a maior tranquilidade e até contente por não ver tanto turista ali aglomerado, né? Tanta multidão de turistas que às vezes atrapalha. Eu vou porque eu acho que não é caso para pânico e é só comparar com o que acontece. Outro dia acho que foi eu não me lembro quem é que publicou a relação de mortes do dia. Você tinha 50 mortes por câncer, tantas mortes aí por ataque cardíaco, etc. Né? Você tem um monte de casos provocados de mortes provocadas por outras doenças, e você tem também uma manifestação epidêmica que é a do sarampo, que está fazendo ainda mais vítimas. É claro que isso pode crescer, deve crescer, em consequência disso que o Zé acabou de apontar. As pessoas vão para a Itália, uma área infectada em massa, e a possibilidade de contrair essa doença é muito maior, esse vírus. Mas, de qualquer forma, acho que no Brasil as coisas estão sob controle ainda, e no resto do mundo já começam a surgir sinais de que o encontro a fabricação da vacina não está tão distante assim. Exatamente, você está citando no caso das autoridades brasileiras. A gente vai exibir um trecho porque a entrevista coletiva, todos os dias, como eu disse agora há pouco, as autoridades de saúde, eles dão entrevista coletiva, prestam informações, aliás, algo a ser elogiada. A atuação dessa equipe da saúde do ponto de vista da comunicação, né? Impressionante, muito bom. Vamos acompanhar um trecho, Robson, vamos lá? Assistência, né? Atenção primária, unidades básicas de saúde. Não posso garantir quando é que vai iniciar, estamos trabalhando firmemente nisso, a equipe do secretário Erno está preparando aí as portarias para o ministro assinar. Existe uma possibilidade de nós anunciarmos isso amanhã, sexta-feira, mas talvez seja na segunda-feira. Isso vai depender ainda de conclusões, impacto financeiro, recursos, remanejo de recursos dentro do orçamento do Ministério da Saúde para poder atender a essas novas políticas, mas eu posso dizer o que está se pensando. Uma delas é fazer uma expansão do Saúde na Hora. O Saúde na Hora, as unidades passam a receber um recurso adicional para manter a unidade aberta por um período maior, né? 12 horas pelo menos. Havia um critério de ter pelo menos 3 equipes para poder se habilitar ao Saúde na Hora. Nós vamos flexibilizar isso, nós vamos criar uma nova modalidade, que é possibilitar que uma unidade com 2 equipes de saúde da família também possa participar e receber recursos adicionais do Saúde na Hora. Qual é o valor? Ainda não sabemos. Estamos calculando para ver qual vai ser o incentivo financeiro que será dado para essas unidades com 2 equipes e que vão estender o horário de atendimento à população. Em relação ao programa Médicos pelo Brasil, sim, vamos lançar nos próximos dias um edital chamando profissionais para a área, para atendimento deste programa. Ainda usaremos edital do programa anterior. Nós não temos condições de fazer chamamento pelo programa, pelo Médicos pelo Brasil, faremos pelo programa anterior.
chamaríamos profissionais, um determinado número de profissionais para atendimento. A previsão que nós tínhamos é que esses profissionais iriam para cidades classificadas do nível 4 até 8, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, as cidades maiores, as capitais não entrariam. O ministro já sinalizou uma alteração, vamos incluir cidades classificadas no nível 1, 2 e 3, exatamente porque nós precisamos, porque os dados estão nos mostrando que onde existem as maiores concentrações demográficas é que os casos vão ocorrer, provavelmente ali que nós tenhamos um número maior. Então, são nas cidades, nas capitais, não teria sentido trabalharmos a recomposição dos médicos das cidades menores ou aquelas mais vulneráveis, mas não colocar médicos nas capitais. Então, o ministro está autorizando, aí o pessoal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que não entraria, vai receber profissionais, tá? Então, não adianta me perguntar quanto vai ser o recurso que vai para o Rio Grande do Sul, Natália, porque ainda a gente não sabe, tá? Mas teremos recursos adicionais para o Rio Grande do Sul, para a composição dessas equipes, teremos médicos sendo chamados e também, atendendo ao que a legislação estabelece, também serão chamados médicos cubanos. Aqueles médicos que cumprirem com aqueles requisitos estabelecidos na lei poderão ser chamados para... Muito bem, como eu disse agora há pouco, as autoridades de saúde prestam contas em relação a ações do governo federal em relação ao combate ao coronavírus. Nesse momento, o que está sendo anunciado é o remanejamento de recursos. Os valores ainda não foram explicitados, né? Ainda não foram detalhados, mas haverá remanejamento de verba para a atuação do combate ao coronavírus. E mais uma informação em relação aos casos em São Paulo. O primeiro caso, um homem de 61 anos que retornou de Turim, na Itália. Esse foi o primeiro caso confirmado já lá na semana passada. O segundo, um homem de 32 anos que chegou de Milão, portanto, de novo da Itália. Terceiro caso é um colombiano de 46 anos que estava também na Itália. O quarto caso, a adolescente de 13 anos, essa assintomática, o que mais chamou a atenção, ela esteve na Itália. O quinto e o sexto casos não viajaram, mas estão relacionados ao primeiro paciente. São esses dois casos, o quinto e o sexto, que se trata da transmissão interna aqui dentro do país. Essa é a informação mais relevante do dia. Porém, essas duas pessoas estão relacionadas ao primeiro paciente. E como eu disse agora há pouco, um homem de 61 anos que retornou de Turim. Zé Maria, vou passar a bola aí para você rapidamente, enquanto a gente continua acompanhando aqui as últimas informações das autoridades de saúde, atualizando informações sobre o coronavírus. Você viu que o quadro traçado aí é um quadro sério, né, de um vírus tomando conta do país inteiro e promovendo, inclusive, a interiorização. Por enquanto, ele fica nas grandes cidades, onde o movimento é maior. Esta contaminação local aqui ainda não é considerada porque foram pessoas que tiveram contato com o paciente número 1, paciente 0, né? O que veio, aquele senhor de 61 anos, que veio da Itália. E aí, pessoas que tiveram contato com ele é que pegaram, não pessoas que estejam relacionando com outros que pegaram aqui. Mas a história é a seguinte: o Ministério da Saúde está se preparando exatamente para essa situação, em que o vírus passe a correr aqui no país e ninguém sabe ainda, e foi uma situação colocada desde o início, qual será o comportamento do vírus aqui no Brasil. O que se sabe é que ele é próprio de regiões mais frias, sem luz, ele é sensível ao infravermelho do sol, né? E às luzes e ao calor. Então pode ser que ele não se alastre no Brasil. Mas de qualquer maneira, o Ministério da Saúde se preparou e foi buscar informações e dados, né, de países onde a situação é mais grave. E aqui adotar no Brasil o que deu certo lá, e o que não deu certo descartar, então o Brasil ficaria mais preparado.